Olá! Vamos iniciar. Vamos iniciar a nossa live hoje com a presença do professor, advogado, diretor-geral da ESA de Goiás, Rafael Lar Martins. Olha, ele entrou, já entrou agora. Oi, Rafael. Aguardando só a solicitação do Rafael para a gente começar. Pronto, já visualizei aqui. Iniciar a nossa transmissão com o nosso convidado de hoje. Olá, tudo bem, Rafael? Oi, Cíntia, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que É um bom. prazer te ter aqui, o diretor-geral da ESA de Goiás. É um prazer te conhecer pelo meio virtual ainda, né? Que um dia você com certeza estará aqui na nossa sede e a gente vai conseguir se encontrar É, pessoalmente. até por... Mas para contar assim só, pode falar, pode falar. Não, até porque eu não conheço a sede nova da ESA do Rio, né? Eu só conheço É, mentira. Então, estou merecendo essa visita aí. Mas obrigado exatamente. pelo E você. convite, muito feliz, muito honrado de participar. Quero, de pronto, deixar um grande abraço para o nosso diretor-geral, Sérgio Cabral, aí, para o Fernando, o Sérgio Coelho, para o Fernando Cabral também, e para todos vocês da ESA do Rio, dizer que é uma satisfação poder a gente fazer essa integração entre ESAs, integração entre advocacias, integração de desafios, né? Falar um pouquinho dessa ansiedade que é essa advocacia trabalhista frente a essa nova realidade, esse novo mundo. Esse é nosso objetivo aqui, das duas escolas, né? A atualização dos advogados, de quem está estudando, trazer um conforto, inclusive nesse momento agora de tantas mudanças, a gente poder trazer assim numa conversa mais tranquila quais seriam os nichos, né, de atuação do advogado. Mas aí só para ilustrar aqui como que a gente se conheceu, né? Que a gente só se conhece por telefone e virtualmente. Mas quem, no dia da inauguração da sede nova da ESA, eu fui falar com o nosso diretor adjunto, que é o Fernando Cabral. Um beijão, Fernando, para você. E aí ele falou assim: olha, eu falei, vou dar uma aula de compliance trabalhista. Ele falou assim: olha, tem um cara que é fantástico, sabe tudo. Quem era? Rafael Lara. E você é o vice-presidente, né, da Comissão de Compliance do Conselho Federal da OAB, não é? Sim, estou lá na E aí, vice-presidente. isso, aí nisso eu fui, mandei uma mensagem, né, na maior cara de pau, Rafael, olha só, sou amiga do Fernando, ele falou que você tinha dicas sobre compliance, porque compliance trabalhista, não, na época não tinha material, hoje em dia tem do Yuri, né, do Fabrício, o livro deles, mas era difícil o material aí, você gentilmente me mandou um monte de material para poder estudar esse assunto, e foi aí, já foi um tempo, já comecei nessa área de compliance também que eu pretendo cada vez mais me especializar. Mas eu queria te agradecer também por isso, por esse momento que vocês me estendeu a mão. Gratidão, tá, Rafael? Eu não esqueço, hein, que me ajuda. Então, gratidão e por você também estar aqui hoje para a gente ter esse bate-papo, para conseguir conversar com os nossos advogados, que é o nosso público, né? E os estudantes também que estão se formando. E aí eu queria que você colocasse aqui, para quem não te conhece aqui no Rio, embora você seja muito conhecido, nesse tempo de pandemia, como você cresceu, Rafael? Olha, eu sempre falo para te seguirem, até no meu próprio Instagram, eu coloco, meu Instagram pessoal, eu coloco algumas publicações suas que são, assim, incríveis. Por isso até que era importante esse bate-papo com você, que você entende muito da advocacia, você entende os anseios. Então, as suas postagens têm a ver, tem um direcionamento ali para as dúvidas dos advogados. Então, assim, era importante esse bate-papo, te agradeço demais. Mas para quem não te conhece, eu queria
Oi, o professor Felipe Bernardes. Foi a minha primeira live, foi com o Felipe. Felipe, a gente vai mudando, né? Como essa pandemia trouxe novidade para a gente. Isso também queria falar sobre esse mundo virtual que o advogado está tendo que usar, né? E teria que usar de uma forma do melhor proveito possível. Mas eu queria que você colocasse aqui para a gente quem é você, né? O que você faz, os seus conhecimentos para o público que é aqui do Rio, que não te conhece de repente tanto como a gente já conhece. O que você pode acrescentar? Qual o seu currículo? Um breve relato. Ah, imagina. Ó, primeiro eu vou fazer uma brincadeira para dar boas-vindas para uma querida amiga. Quem eu sou o padrinho da Lorena Colnago, que está aí falando que o Rafael é demais, então isso é coisa de afilhada, tá? Essa tietagem querida. Mas a Lorena é minha amiga querida, ela é juíza no TRT2, né, da segunda região, e é a esposa do meu irmãozão, do Jorge Bolsinhas também. Então, um beijo para você, viu, Lorena? Gente, não, é uma coisa engraçada, Cíntia, quando você fala de currículo, se apresentar e etc. Eu falo muito com a imprensa e sempre me passam um card de evento e etc. E as pessoas falam o seguinte: o que você quer que coloca na sua qualificação? E eu costumo dizer, olha, a única coisa que eu faço questão absoluta que coloque na minha qualificação é advogado, né? Daí para frente vai do que vocês acharem que agrega, que vale a pena, que acho que traz parte, né? Hoje à tarde eu vi uma coisa, olha só, já vou começar a falar Tá. porque eu li isso hoje. Tem um grande escritório que eu acho que o Brasil inteiro conhece, que é o Tosini, né? E o Tosini lançou hoje, em tese, se apresentando como o primeiro escritório a lançar um projeto, um núcleo empresas e direitos humanos no escritório. Então, Legal. assim, eu achei tão interessante, porque eu até brinquei com a pessoa que colocou isso. Eu faço parte de um grupo de direito administrativo do trabalho, é um grupo pequeno e que tem gente que estuda muito direito administrativo do trabalho, defesa de auto-infração, recurso. Tem lá vários auditores fiscais que dão aula, o Abel, o Tiago, entre outros. E aí lá o pessoal está sempre debatendo esses temas e alguém colocou lá essa notícia de que o Tosini abriu no escritório essa relação empresa-direitos humanos. E a hora que eles colocaram lá, eu falei, eu vou até pedir licença para falar o mesmo palavrão que eu falei no grupo, já que eu falei no grupo de WhatsApp, né? Falei, merda, roubaram o meu projeto. A hora que eu li, foi automático. Eu falei, aí eu me dei conta do grupo que eu estava, eu falei, não, gente, desculpa aí, foi mal, mas assim, ratifico, né? Ratifico. E aí, por que eu brinco que roubaram o meu projeto? Lógico que não roubaram o meu projeto, isso é uma tendência. Eu sou doutorando em Direitos Humanos aqui pela Universidade Federal de Goiás e apesar de ser doutorando em Direitos Humanos, eu tenho uma advocacia eminentemente patronal, né? Não advogo só para empregadores, advogo para empregados também, mas eu tenho uma advocacia patronal. E num primeiro olhar, as pessoas pensam que isso é contraditório, né? E eu venho falando muito o quanto isso não é contraditório. O que, aliás, isso é o futuro. A gente partir para um capitalismo humanista mesmo, partir para uma seara em que a gente tem que cuidar de pessoas e se preocupar com as pessoas também. A gente não pode simplesmente ignorar o papel, a função social da empresa, o cuidado com essas pessoas. Não é porque você tem uma visão eventualmente liberal que você não possa amadurecer uma proteção social às pessoas. Então, ver um grande escritório, um dos maiores escritórios do país, criando uma área de direito, como é que eu esqueci exatamente como é que eles colocaram, mas é uma espécie de direito empresarial com direitos humanos, e aí tem um termo lá, tá lá no LinkedIn do Tosini, se alguém quiser ver. Eu achei aquilo fantástico e falei, olha isso aqui que eu venho falando desde sempre. A gente tem uma portaria de criação de uma Secretaria de Direitos Humanos no governo federal de 2015, que está engavetada, está parada. E o direitos humanos, ele precisa parar de ser pauta política de determinados grupos que se locupletaram.
desse tema. O direitos humanos, ele não tem que ser tema exclusivo de militantes de direitos humanos, nem tema exclusivo de direita, esquerda, centro, ou seja lá quem for, mas direitos humanos tem que estar na pauta de todo mundo, que a gente tem que preservar. E o que que isso tem a ver com o nosso assunto, já que a gente está falando de desafios da advocacia? É justamente isso. O desafio, o maior desafio da advocacia é entender um novo cenário em que a sociedade está incluída. E enxergar esse cenário, sair na frente, ter criatividade, é o papel da advocacia, o papel da advogada, do advogado, nessa oportunidade que a gente tem. E hoje, quando eu vi essa notícia do Tosini criando esse departamento, imediatamente eu lembrei da nossa live. Falei, caramba, olha aqui o exemplo perfeito do que acontece na nossa live, né? Exatamente. Eu penso assim, você falando, eu fui lembrando nesse momento da pandemia, né? Porque a gente tinha, até pela questão política, o cenário político que a gente tem, de repente um perfil mais empresarial e veio aquele assunto de vamos extinguir a justiça do trabalho. Lembrando assim, demandas trabalhistas, enquanto existe trabalho, as demandas trabalhistas vão existir, e se não existir uma justiça especializada, existirá ela agregada a outra justiça, a justiça federal, a justiça comum, enfim, vamos continuar tendo demandas trabalhistas. E aí ficou nesse impasse de empregado contra empregador. E aí as pessoas foram tirando um pouco de entender que aquele conflito, que é do ser humano, é ser humano. E aí veio a pandemia, que ninguém estava esperando, uma coisa que veio assim, de uma forma extraordinária. E aí, o empregador viu que precisava do empregado e o empregado viu que precisava do empregador. Então, o negócio é ter um equilíbrio. É aí onde as coisas se encaixam. Uma relação, um depende do outro, precisa desse equilíbrio. E os direitos humanos, as convenções da OIT estão aí. Outros países usam e, dependendo da cultura deles, funcionam tranquilamente. Aí trazer isso para o Brasil, falar assim, no Brasil se defende empregado, a justiça do trabalho só defende empregado. Não é bem assim. Mas quem faz isso mudar, né? Somos nós, sociedade, somos nós advogados, somos nós serventuários, enfim, é esse conjunto todo. Né? O que você acha? É isso, é isso. E eu não tiro nenhuma vírgula do que você falou, acho que é absolutamente isso. E o desafio é a gente estar preparado para isso. Só que até chegar lá, a gente tem um mundo real à nossa frente, né? E a gente tem um desafio de advocacia nessa nova realidade. Que nova realidade é essa? Eu quero Vamos saber. fazer uma linha do tempo aqui. Eu Já adoro, que para a gente a poder Lorena ali conversar. atrás brincou que o Jorge gritou que eu sou padrinha dele, e eu não vou ficar aqui disputando com eles isso, mas eu sempre converso muito com o Jorge. O direito do trabalho, ele tem uma história de preservação do trabalhador que absolutamente ele não pode ser negado. Uhum. Tá? Então, de vez em quando, eu ainda ouço alguém falando, mas o direito do trabalho protege o trabalhador. E eu respondo, sim, ele existe para isso. Se o trabalhador não precisasse de proteção, as relações poderiam ser cíveis, né? Então não existe falar em direito do trabalho se eu não tiver uma necessidade de proteção do trabalhador. Ponto. Goste ou não, essa é a realidade e esse é o sentido, essa é a lógica do direito do trabalho. Até porque só um parênteses, as pessoas, se a pessoa fosse autônoma, totalmente autônoma, provavelmente o valor até dessa autonomia dele, dessa cobrança, seria maior do que um trabalho que a pessoa vai lá de segunda a sexta, segunda a sábado, e tem que ter uma subordinação. Essas variáveis é que fazem a diferença. A pessoa ser autônoma, você até para contratar uma diarista, a pessoa que vai trabalhar como diarista na sua casa, limpando a sua casa, tem um preço. A empregada doméstica tem aquele dia, aquele valor do dia dela é menor. Então, existem essas compensações também. E para você ter um empregado que você sabe que ele vai sempre estar lá, existe esse ônus. Esse ônus está ali no artigo 3º da CLT, que aí você enquadrando ele como empregado, ele carregaria algumas verbas, né, que são específicas, embora algumas delas até o questione, tá? Mas não vamos entrar nessa seara, não, porque não é o objetivo. É isso. Então, é bem isso. Ele precisa de trabalhador. E aí a gente chega no questionamento. Qual o questionamento? Do excesso. Né? Quando você começa a perder a mão,
quando você começa a fazer determinadas interpretações do direito do trabalho, que muitas vezes se sobrepõem à legislação, invocando, e aqui eu não vou qualificar e nem adjetivar, mas invocando princípios, convenções, em que você começa a trazer uma proteção maior do que o próprio legislador infraconstitucional previu. E aí o que acontece com o excesso? Bum, reforma trabalhista. E no ambiente de reforma trabalhista, a gente passa a ter uma nova realidade trabalhista. Que nova realidade trabalhista é essa? Uma coisa que a gente falava lá na reforma, gente, a CLT não acabou. A reforma não autoriza ninguém ser empregado, ninguém ter relação de emprego e etc. A gente continua tendo uma relação de subordinação, a gente continua tendo uma relação de hipossuficiência. Vez ou outra a gente fala, mas tem muito empregado que é isso e aquilo outro, e muito empregador que é isso e aquilo outro, mas a gente trabalha na média. E na média o trabalhador ainda é hipossuficiente, ainda é subordinado. Isso vai avançando, né? Mas ele ainda é. E quando veio a reforma trabalhista, a gente passou a ter uma nova realidade e um novo ambiente de direito do trabalho e de relações de trabalho. Que novo ambiente seria esse? Um ambiente em que propor uma reclamação trabalhista era um risco, um ambiente de medo, um ambiente das empresas ficarem super ousadas nas medidas que elas iam tomando. E lá na época da reforma trabalhista, eu já falava assim, gente, se o pessoal está achando que vai enfraquecer a advocacia trabalhista, vai fortalecer. Porque tem tantas oportunidades de demandas trabalhistas que surgem dentro dessa nova realidade do direito do trabalho, por inconsequência patronal, e quando o medo da advocacia trabalhista de reclamantes diminuir, e já está diminuindo, Cíntia, já está diminuindo. A gente já percebe que em 2017 a gente começou a ter, em 2018 a gente teve um decréscimo muito significativo, 2019 também, de reclamações trabalhistas, e foi só um tempo das pessoas entenderem o que estava acontecendo, né? Até porque no início tinha gente que acreditava em algo que eu nunca acreditei, que era o trabalhador com demanda totalmente improcedente e ele beneficiário da justiça gratuita, ele ia perder a casa dele para pagar honorários para o advogado da empresa. Isso não aconteceu, não tem sido validado e não vai acontecer. Não vai acontecer. E alguns tribunais estão... E alguns tribunais, no caso aqui do Rio de Janeiro, a gente teve uma arguição de inconstitucionalidade naquela parte lá do parágrafo 4º do 791A, sobre honorários sucumbenciais, a gratuidade de justiça e aquele desde que não receba créditos. Enfim, aqui no TRT1 a gente já tem um entendimento de que essa parte seria inconstitucional. Isso até favoreceria para os advogados de reclamante postularem, né? Não acho que deva ser uma questão inconsequente. Deve ainda ter aquela cautela, não deve se pleitear algo que você não, saiba que você não terá um direito, né? Mas é lógico que a gente não tem como prever em todas as situações, ainda mais de processo, o que vai acontecer. Mas isso daí criou uma certa segurança maior para os advogados reclamantes até voltarem a postular. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Isso ia acontecer, mas eu entendo o receio. Então, esse é um desafio da advocacia. Esse é o primeiro desafio da advocacia frente a uma nova realidade. Qual que é esse desafio? Se ajustar para um novo tempo em que não dá para pedir qualquer coisa, em que não dá para preparar melhor a produção de prova da sua reclamação trabalhista, em que não é possível, no ajuizamento da reclamação trabalhista, você não se certificar de determinadas medidas. Então isso mudou. E a sucumbência sempre existiu em todas as áreas do direito. E as ações judiciais não acabaram. Os tribunais de justiça, da justiça comum, que julgam as demandas cíveis, estão abarrotados de demanda. Então por que a advocacia trabalhista ia acabar em razão daquele tempo? Então esse foi o primeiro desafio. A advocacia trabalhista de reclamantes se preparar, se ajustar e se adequar para esse novo tempo. E aí surgiram muitas ferramentas que ainda estão sendo utilizadas timidamente. Por exemplo, aqui no escritório, nas demandas de reclamante que eu tenho,
ainda aparecem aquelas demandas em que você tem ali um receio do pedido do vínculo, né? Um vínculo, de repente, de um executivo que tem uma linha muito fina, um vínculo de alguém que está no contrato social. E isso, você fica sempre muito com receio de como serão produzidas as provas e como vão ser interpretadas, e normalmente são ações de valores muito significativos. E aí você tem ferramentas que você utiliza, que são ferramentas processuais, que levam a advocacia para essa nova postura, como, por exemplo, uma ação declaratória de vínculo de emprego, sem estar necessariamente requerendo direitos daquele trabalhador. E aí, o que você faz? Você cumula essa ação declaratória de vínculo de empregos com protesto para interrupção de prescrição. Isso abre uma polêmica processual, de debate processual, se seria possível acumular ou não seria. Na minha opinião, é absolutamente possível essa acumulação e que interromperia, se você acumula com protesto, a prescrição dos créditos decorrentes daquele reconhecimento do vínculo. Temos até já precedente do TRT da 4ª Região a respeito disso. E aí, olha só, é uma ferramenta, porque aí você diminui o risco da sucumbência. Só tem que tomar cuidado para não diminuir o risco da sucumbência, Cíntia, para não acontecer o que está acontecendo num processo que eu estou acompanhando aqui em Goiás. Um colega advogado, muito preparado, bom advogado, ele teve essa ideia de fazer um pedido de vínculo. Era um músico, sabe? E esse músico, ele fazia parte de uma bandazinha aqui local, de 3 pessoas, ficaram muito tempo juntos, e quando ele saiu da banda, ele resolveu pedir vínculo de emprego contra a banda. Numa demanda super bola dividida, ele fez a ação declaratória, certo? O que aconteceu? Foi julgado improcedente no primeiro grau. Eu era o advogado da banda, né? Foi julgado improcedente no primeiro grau. E aí ele fez recurso ordinário. Quando ele fez recurso ordinário, eu construí minhas contrarrazões, dizendo, olha, peraí, recurso ordinário, ele deu o valor da causa de R$ 1.000. R$ 1.000 é rito sumário e não cabe recurso. Boa! Começou um debate assim. Eu só esqueceu do rito sumário. Começou um debate. E aí ele fez depois agravo, né, de instrumento, isso vai subir, porque além desse problema, ele também teve o problema da deserção, que ele estava discutindo uma assistência judiciária que a Luísa negou e ele não depositou. Enfim, ele vai levar essa discussão toda para o tribunal, para dizer se o sumário, primeiro, se ele foi revogado pelo sumaríssimo, segundo, se é constitucional uma previsão de ausência de duplo grau de jurisdição. Então tem muita discussão para seguir, mas olha que legal, né? Um temazinho específico. Então, gente, já coloca mais de 2 salários mínimos no valor da causa da sua declaratória, que é para não correr esse risco, né? E uma outra ferramenta que surgiu para os advogados de reclamante, que o pessoal fica muito com medo, de doença ocupacional. Se ela é ocupacional, se ela não é, né? São ações muito significativas, um reflexo. Tem perícia, dependendo, né? Exatamente. E normalmente é isso que você falou. O trabalhador propõe a reclamação trabalhista, o advogado propõe a reclamação trabalhista, naquele caso, o direito está lindo. Mas o que vai definir se ele vai ganhar ou perder é a perícia. Tem o nexo de causalidade ou não tem? Tem perda laborativa ou não tem? É aquilo que vai definir o futuro do processo. Então, por que eu vou propor uma reclamação trabalhista se o novo CPC, que nem é novo mais, que já tem 5 anos, se o CPC de 2015, ele tem uma ferramenta que a gente está usando pouco e que, infelizmente, até o Judiciário Trabalhista tem resistido muito nessa utilização. Já sei o que você vai falar. Que é a produção antecipada de prova, gente. É verdade. A gente estudou, quem formou há mais de 5 anos, estudou que a produção antecipada de prova era aquele depoimento pessoal de quem ia embora para o exterior, do moribundo que estava no leito, às vésperas da morte, tinha que colher o depoimento dele. Na cama do hospital, só assim que a gente imagina. Que a gente tinha de referência de produção antecipada de prova. E a produção antecipada de prova hoje é um instituto completamente renovado. A gente copiou aqui no processo do trabalho, com esse instituto, um instituto americano, de uma fase americana do processo, que chama Discovery.
né? E a gente vê isso muito nos filmes, os próprios advogados produzindo provas, colhendo depoimentos. O que eles estão fazendo? Discovery. E eles colhem uma prova, colhem um depoimento e tentam fazer um acordo. Colhem uma prova, colhem um depoimento e tentam fazer um acordo. E se não dá certo, um vira pro outro e fala, I see you in court, né? Vou te encontrar no tribunal e tal, e não sei o quê. Então, essa produção antecipada de prova brasileira, ela vem justamente desse pensamento da fase do Discovery americano. Qual que é a diferença? Que no Brasil a gente ainda tem a cultura de não confiar no que não é institucionalizado. A gente está vendo isso, o quanto estão sofrendo as câmaras de mediação e arbitragem particulares. Eu ia falar disso. Sofrendo para convencer as pessoas que elas são sérias, que precisa caminhar isso com seriedade. Então, tiveram que fazer um discovery judicializado. We are in court. Nós já estamos no tribunal, mas eu estou produzindo antecipado. Então, a gente faz o próprio Rotrex, não vamos falar assim, né? Não é o caso de discussão se tem vínculo ou não, não seria isso. Seriam para verbas que seriam controversas, né? No Rotrex, que é a homologação de transação extrajudicial. Ali, na verdade, as partes já acordaram. A gente tem que criar uma cultura de que é possível que as pessoas entrem no acordo. E aquele acordo ali, em princípio, ele não é nulo, então tem alguma mácula, algum vício de consentimento. Aí é o fator do próprio advogado estar presente nesses acordos, para instruir ali os dois lados, né? E a gente não quer nem botar como um contra o outro, mas os dois lados, para que eles conversem e façam uma mediação, uma conciliação extrajudicial, que é muito né? Não é muito aceita na trabalhista. E também, mesmo com isso, né, tanto é que esse acordo extrajudicial, as pessoas querem a tutela do Estado, tutela jurisdicional do Estado. Tem que levar lá para o Estado homologar aquilo ali, para ter uma segurança jurídica. Acho que tem várias nuances, né? Se a gente vai começar a falar, a gente vai viajando. De 2017 para cá... Beijo, Joana. Beijo, Joana. Joana Trabalho em Foco. Tá aqui. Tão querida. O Pedro também. Fiquem aí. Né? Sejam muito bem-vindos. Olha só, Cíntia. Tem uma questão de 2017 para cá, novembro de 2017 para cá, eu tive a oportunidade de fazer só três acordos numa câmara de mediação. Me conta. Fizemos 3 acordos numa câmara de mediação de situações que esbarravam ali na relação de trabalho, de emprego ou não. E nessas 3 situações, em 2 delas, a gente encerrou o acordo e a gente remeteu para o judiciário pedindo homologação de acordo extrajudicial. Em 2 delas. Numa terceira eu recomendei, mas as partes achavam que não precisavam, e que estava tudo certo, estava tudo bem, e essa terceira a gente não fez. Mas olha só, o quanto a gente ainda tem um receio, o medo do combinado. Por que é o medo do combinado? Isso é cultural no Brasil. O brasileiro tem medo do combinado, né? Porque se eu combinei com você, e se a gente concordou, se a gente assinou um documento, se eu cumpri minha parte, por que você iria na Justiça do Trabalho dizer que eu não cumpri? E aqui, gente, eu tenho que separar. Eu estou presumindo boa fé, estou presumindo acordo verdadeiro, estou presumindo que as pessoas estão devidamente assistidas, nada de má fé aqui. E aí, esse medo do combinado, ele é tão grande no Brasil. Olha só, o medo do combinado é tão grande no Brasil que você sabe que o adicional de assiduidade foi inventado por causa do medo do combinado? Você sabia disso? É mesmo? Porque funciona assim. Eu viro para você e falo, Cíntia, você vai trabalhar para mim, tudo bem? Tudo bem. Cíntia, você vai trabalhar para mim das 8 às 18. Tá combinado? Tá combinado. Cíntia, já era para ser assim, né? A sexta. Tá bom? Tá bom. E eu vou te pagar tanto. Tudo certo? Tudo certo. Mas você jura que você vem mesmo? Vem. Você não vai atrasar? Não. Você não vai faltar o trabalho? Não. Então, se você vier mesmo, eu te pago um adicional de assiduidade. Não tem sentido. Eu vi vantagem. Não tem sentido. É muito coisa de brasileiro, né? No caso, até o empregador, ele pode descontar. Ele pode fazer, ele pode até dar uma advertência, dependendo. Se isso estivesse lá
no regulamento da empresa, no compliance, né, já tivessem sido treinados esses empregados para entenderem a importância de cumprir o seu horário, isso daí até poderia, para o empregador geral, dar uma advertência para esse empregado que está reiteradamente chegando atrasado. Não o contrário, não a gente criar essa cultura de bonificar alguém por estar sendo assíduo. Perfeito. Agora, a gente falou de muitos desafios de advocacia de reclamante, né? E nós temos muitos desafios na nova realidade trabalhista da advocacia patronal. E se a gente for pensar, o que é o de mais interessante da nova realidade que a gente pega na reforma e na pandemia, na minha opinião? O mais bacana disso tudo, relação sindical. As empresas e os sindicatos. A criatividade da advocacia para levar para as relações sindicais as soluções definitivas de algumas demandas e alguns problemas. Ultimamente, quase todas as consultas que eu estou respondendo, os pareceres que eu estou respondendo, que o pessoal quer fazer alguma coisa, eu sempre termino dizendo assim, olha, mas se a gente ainda homologar isso com o sindicato, aí eu tenho segurança jurídica de verdade. Né? Assim, dentro das limitações, 611-D, né, com as restrições que a gente tem, e boa fé. Lembra todo mundo que tudo que eu falo eu presumo boa fé, gente. Lembra disso. Porque aí a gente começa a falar, mas o sindicato isso, o sindicato aquilo. Não, estou presumindo boa fé. Então, essa advocacia de relacionamento sindical, ela mudou muito. Ela mudou porque as empresas sempre correram dos acordos coletivos, sempre se esconderam atrás das negociações coletivas, né? Da convenção coletiva de trabalho. E agora parece que o acordo coletivo de trabalho começa a ser uma realidade muito mais presente no direito brasileiro. Uma necessidade da empresa se aproximar mais do sindicato, uma necessidade do advogado trabalhista empresarial, o trabalhista patronal, muita gente não gosta desse termo, fala que trabalhista é trabalhista e etc. Mas eu acho interessante a gente fazer essa ressalva. Ó, Joana, você presta atenção no trânsito aí, que a gente não se responsabiliza por isso, não. Bom demais. Bom motorista. Essa advocacia trabalhista patronal, ela passou a ser uma advocacia que precisa entender um pouquinho mais do sindical, do direito sindical, se aproximar do sindicato, aprender a dialogar com o sindicato, negociar, entender o lado do sindicato nas negociações. Então, esse também é um desafio da advocacia à frente dessa nova realidade, você não acha? Com certeza. Você falando, eu fui lembrando daquela ADI, que embora muitos advogados não fossem nem da área trabalhista, a ADI 6363, né, que muita gente acompanhou lá no TV Justiça, e muito se falou, e aquele posicionamento tanto do Lewandowski quanto do Barroso, falando sobre a atuação dos sindicatos, aí entrou numa questão histórica também, que eu acho super importante, a gente não pode esquecer que os sindicatos são importantes, mas é preciso que os sindicatos cumpram realmente esse papel com boa fé, né? E não pensem naquela forma como era antigamente de arrecadação. Acho que os pequenos sindicatos deveriam se unir mais em prol dos próprios empregados e ter esse diálogo, conseguir esse diálogo com os empregadores, com os sindicatos dos empregadores. Isso é importante para toda a sociedade. Esse diálogo, essa conversa é importante para toda a sociedade. Porque muitos falavam assim, pode ser feito através, essas alterações até que vieram nas medidas provisórias, podem ser feitas através de acordo individual. Mas olhem, os acordos individuais são muito mais fáceis, né, de serem declarados nulos na própria Justiça do Trabalho. Então, realmente essa chancela, né, do próprio sindicato, o sindicato ali participando, a coisa é diferente. Perfeito, perfeito. É bem essa a leitura e a realidade, porque a pandemia nos trouxe tanta novidade, digamos, tantos desafios, né? E um desses... Quebra de paradigmas para todo mundo, porque quem era, o sindicato é ruim. Não, o sindicato é ruim. Nós precisamos também do sindicato. O empregador é sempre o mauzinho. Não, não é bem assim. Eu preciso também do empregador. Então, acho que a gente está mudando todos esses paradigmas que a gente tinha na nossa cabeça, né? Todo mundo, sociedade, um todo. Uma procuradora do trabalho, a gente conversando em um grupo de WhatsApp,
A gente falando muito durante a pandemia, é só fazer com o sindicato, só fazer com o sindicato. Ela pegou, atravessou a conversa e falou assim: a gente não está entendendo. Parece que há bem pouco tempo atrás ninguém queria saber do sindicato e agora todos vocês falando que é só fazer com o sindicato, sugerindo para o sindicato, procura o sindicato, mudou o jogo. E ela fez É bem isso. essa brincadeira em tom de brincadeira, mas tocou nesse assunto. Mas olha, assim, de uma nova. Quando a gente fala de desafios e nova realidade, pegando até o gancho daquilo que você falou lá no comecinho da nossa live também, outra coisa que chega como, aspas, novidade, é uma nova realidade para esse nosso setor, para esse nosso mercado e para tudo, é o compliance, né? O compliance, ele chega mexendo em tudo. E eu queria que você fizesse esse link aí para a gente poder pensar um pouquinho nesse compliance, a relação dele com o Olha, direito. eu amo compliance, eu cada vez fui gostando mais sobre o compliance, porque o compliance não é só pensar que a empresa está em conformidade com as leis. Ela iniciou com a questão da corrupção aqui no Brasil, que todo mundo acompanhou, e aí veio uma lei de responsabilidade objetiva das empresas que transacionavam com o governo, com a administração pública, com penas altíssimas, né, multas altíssimas, para as empresas. E as empresas começaram a se adaptar àquilo e começaram a ver que alguns nichos das empresas era importante também ter uma atuação de compliance direcionada. E assim, a trabalhista está em todas as empresas. E é tão bom quando a gente faz essa busca, né, de ver os riscos que a empresa tem, através até de uma auditoria, faça uma auditoria, ou então vai analisar dentro da empresa alguns errinhos que às vezes são bobos. Eu vejo tanto isso em processo, às vezes a empresa está fazendo tudo correto, mas ela comete um erro tão bobo, e aquilo dali cria um passivo trabalhista para ela, tão grande que poderia ser resolvido. E com isso, todas essas ferramentas que o compliance traz, né, e o advogado trabalhista pode atuar nesse nicho também, ele ajuda a empresa e ajuda o empregado. E cria uma harmonia no empregado. A empresa mostra para o empregado qual é que ela está preocupada com ele. Oi, Voltou? Voltamos? voltamos. Quando Travou, eu você não foi tinha falar, travado, não. quando você foi falar de criar uma harmonia, Aí, a pum. harmonia não foi Não, adiante. não, não foi adiante na Então, internet. continue, Mas, continue. enfim, eu acredito muito nessa questão do compliance funcionar muito bem, porque a própria empresa pode, o compliance até trabalhista, porque ela pode usar a ferramenta do regulamento de empresa, ela pode fazer, através dos treinamentos, uma conscientização e minimizar os riscos dela. Com questões de assédio moral, eu acredito, eu conversei com o Pamplona, que é um maravilhoso professor, ele está com um livro agora falando sobre o assédio moral organizacional, inclusive o virtual, que isso daí é uma Pamplona, realidade. Pamplona, o pugilista, porque agora ele só faz vídeo pugilista. Ele só faz assim, ou então comendo, né? Agora ele só faz correndo, né? Fazendo assim. Então, ele falou sobre, conversou aqui com a gente na ESA, falando sobre o assédio moral virtual, que é uma realidade. A gente está com muito, o pessoal está trabalhando em teletrabalho, em home office, e como isso vai afetar a saúde do trabalhador. Isso é importante se visualizar. Então, de repente, até pelo compliance, fazendo uma análise, busca ali com o RH, com psicólogos da empresa, e compreender o empregado compreender o empregador, chegar a um ajuste, isso daí vai evitar muitas coisas no futuro, principalmente afastamentos, né, desses trabalhadores para receber auxílio previdenciário, enfim, harmonia também na empresa, para que aquele empregado tenha uma produtividade boa para a empresa. Então, está tudo vinculado. Eu amo o direito do trabalho, porque justamente ele reflete a nossa vida. É tudo. O que você vê na economia vai refletir no direito do trabalho, o que você vê no social reflete no direito do trabalho. E olha como é que a pandemia trouxe à luz, né? Tudo trouxe, mostrando tudo como é importante o direito do trabalho e a advocacia trabalhista. Quantas pessoas não procuraram a gente durante a pandemia? Às vezes eu não consegui nem responder. Era muita gente procurando, muita aflição dos empregadores, de empresários que não sabiam nem o que fazer. Eu acho que o grande momento agora, esses dias eu recebi uma demanda para criar uma política de home office, né? E eu tenho pensado muito sobre isso que você falou, e dentro dessa política de home office, o maior desafio que a gente tem é a saúde mental. Acho que esse é o grande ponto, né?
E a saúde mental não como uma preocupação passiva, mas como uma preocupação ativa do empregador. Uhum. Incentivar conexões, incentivar um contato maior de mundo real. Está todo mundo muito isolado e algumas pessoas estão adorando, né? Eu tenho uma sócia aqui no escritório que hoje você encontra dentro de uma reunião, uma sala de reunião, a primeira coisa que você pergunta é como que vocês cumprimentam, né? Se é um howdy de longe, se é um cotovelinho, tem gente que abraça. E eu tenho uma sócia que fala assim, gente, eu nunca gostei de abraçar ninguém, eu era obrigada, eu tô adorando a pandemia. Então, Eu assim, sou o algumas contrário. pessoas se encontraram e outras pessoas estão desafiados, né? Olha, teve alguém que falou aqui de aumento de peso durante o teletrabalho, gente, mas ó, aumento de peso no teletrabalho não é culpa do empregador, hein? Não é culpa do empregador, tem que se cuidar aí também. Mas voltando aqui, essa saúde mental, quando a gente está falando, e, e isso tem muito a ver com o nosso tema de desafios da advocacia frente à nova realidade, ela afeta também a advocacia. A gente tem conversado e pensado muito nessa saúde mental da advocacia trabalhista, inclusive. A Uhum. advocacia trabalhista, ela de repente tem uma explosão de demanda e importância, está no centro de atenções, em razão da pandemia, mas ao mesmo tempo que a gente está com uma mistura, a gente geral, né? Uma mistura de isolamento com exposição, com a necessidade, todo mundo precisando, preocupado com as suas audiências, angustiado. A advocacia trabalhista de reclamante está passando por um momento econômico muito, muito, muito delicado. Muito Uhum. delicado. Não adianta querer dizer em lugar nenhum no Brasil que não afetou, afetou muito a advocacia trabalhista reclamante. Os processos eles não estão parados. Os processos que continuaram eram aqueles que já tinham audiência de instrução. Mesmo com Uhum. a realização das audiências telepresenciais, o volume de audiências ainda realizadas, e sem entrar na polêmica, se tem que fazer, se não tem que fazer, Uhum. minha posição é muito clara e todo mundo sabe. Para mim, se os advogados não querem fazer, não faz, pronto, acabou. Tá certo? Tem que ser Uhum. voluntário. Mas, independente disso, mesmo nas varas que estão fazendo audiências, o telepresencial está muito mais lento. O tempo que um juiz, uma juíza do trabalho fazia uma audiência de instrução, vão fazer agora no telepresencial, está durando pelo menos o dobro do tempo que durava, porque é tudo muito mais difícil. E isso afeta a saúde mental da advocacia também. Esse Uhum. mundo virtual de teletrabalho tem uma série de vantagens, mas eu tenho percebido muitos colegas ficarem um pouco assim, angustiados. E a gente ainda vive numa cultura, uma cultura ruim, uma cultura problemática, uma cultura que a gente tem que combater, em que as pessoas ainda pensam que terapia é coisa de doido, né? Não, não sou doido, não preciso de terapia. E não é. E aí as pessoas elas resistem àquilo, elas Exatamente. resistem a procurar a um profissional. Não é para te curar ou para te tratar. Você não tem que estar doente, mas para te ajudar a entender esse E é tão momento, bom. te ajudar a trabalhar aquilo, a pensar, a refletir, sabe? E a gente tem que se acostumar com essa realidade, se preocupar com esse desafio da saúde mental, da advocacia trabalhista também, porque também é um desafio muito significativo. Não sei como é que você enxerga isso. Ah, eu vejo isso tudo que você está falando. Por exemplo, o advogado que não mexia tanto nas questões de informática, a gente tem os entraves de internet, de sinal, tudo isso é uma novidade. Realmente, uma novidade, quando ela chega, cria uma certa resistência, mas aos poucos a gente vai se acostumando com aquilo. Mas existe, de qualquer forma, uma pressão. E aí, isso que você diz, tanto do próprio advogado, quanto da parte, a parte pressionando, mas, poxa, como é que o meu processo não vai andar? O que, é que vai ser feito? Eu estou aqui esperando, não tem emprego, não, o mercado de trabalho está horrível, então essa pessoa tá desempregada, não tem como buscar uma outra fonte de renda, então aquele processo é essencial para que se acabe. Imagino essa situação de pressão que o advogado trabalhista não esteja vivendo. Eu sou servidora aqui do TRT, da primeira região, trabalho com desembargador. O número de demandas que a gente teve aumentou assim muito consideravelmente. Depois teve uma queda, como você falou, né, naquele primeiro momento da reforma, que os advogados não sabiam
como é ficar a questão dos honorários sucumbenciais, mas agora já aumentou de novo, porque nós temos várias pessoas desempregadas e é necessário também, é um recurso que o empregado tem de buscar as verbas rescisórias dele, inadimplidas, enfim. Mas isso é uma pressão muito grande para todos os lados e o advogado realmente trabalhista, ele se encontra ali, meu Deus, como agir? Eu tenho que buscar o cliente, eu tenho que me adaptar a essas novas formas, né, de atuação, enfim, é compreensível, mas por isso que a gente também está aqui, para falar sobre isso, que isso é normal, isso não é, ninguém é o Superman, nem a Mulher Maravilha, a gente está aqui para aprender aos poucos, vamos conseguir aos poucos superar isso. Vai ter lá na frente um benefício. Eu até fiquei pensando, essas sessões virtuais, audiências virtuais, de repente elas vão mudar um pouco a questão da competência territorial, que já está sendo até mitigada. Alguns advogados fazendo parceria com outros, de outros regionais, vão conseguir fazer audiências através virtualmente, né, telepresenciais. Isso daí, para mim, sempre mudança tem um aspecto positivo. Eu gosto de mudança, né? Mas é lógico que foram muitas mudanças ao mesmo tempo. As mudanças e falar desse mundo telepresencial, ele é bom para o direito, para a advocacia. O problema é que a gente não se preparou para isso, está tudo improvisado, sabe? Então, enfim, esse debate é muito longo. É longo. A Luciana falando aqui, que eu falo como advogado de empresa, eu defendo muito empregador. Luciana, se tem uma coisa que eu sou, é transparente, né? Então, lá no começo da live, eu falei, 90% da minha advocacia é patronal, né? Eu faço reclamantes pontuais, sim, mas é verdade, sim, Luciana. Eu sou um advogado que eu normalmente tenho estado muito mais com a advocacia patronal do que de reclamante. E a Mariana completou com o que eu ia falar. Mas quando eu estou pelo reclamante, pensa num advogado chato. Que está estudando direitos humanos, vai usar todas as convenções da OIT, né? Vai usar direito constitucional. Quando eu estou pelo reclamante, pensa num cara complicado também, viu? Então, assim, mas eu sou transparente aqui nas minhas posições e etc. Só que o próprio curso de Direitos Humanos, ele te leva muito... Olha que coisa engraçada, por exemplo. Historicamente, eu não devia falar de polêmica, mas... A gente adora. Minha vida inteira eu fui contra cotas. Minha vida inteira. Estudei na Universidade Federal e falava sempre de meritocracia e etc. Nunca digeri essa história de cotas de uma forma muito positiva e eu tinha bastante reflexões a respeito. Quando eu comecei o mestrado e comecei a ter uma visão um pouco diferente, né, estudar um pouquinho mais de um outro aspecto, eu comecei a repensar muito isso. Aí quando eu fui estudar para a seleção do doutorado, comecei a fazer um doutorado em Direitos Humanos, eu efetivamente mudei minha opinião a respeito da necessidade das cotas, né? E passei a enxergar cotas como algo que, não preciso falar que é provisório e temporário, as pessoas ficam batendo nessa tecla, mas é óbvio, o conceito de cota é sempre provisório e temporário, né? Mas eu passei a enxergar determinadas cotas como uma necessidade. Ainda tenho problemas com as cotas específicas, com algumas cotas especificamente, porque eu acho que a gente teria que pensar em inclusões de outra natureza, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de vestibular, eu realmente acho que as cotas têm que ser sociais, né? E a gente estabeleceu uma cota social, econômica, e aquilo é muito importante para pensar, e aí você acaba atingindo grupos minoritários ou até majoritários, mas excluídos de uma forma até mais eficaz, já que eles são maiorias numa classe social e econômica. Mas, enfim, por que eu tô dizendo isso? Porque a gente precisa, quando a gente está na advocacia, uma coisa que eu acredito é que a gente precisa sempre tentar enxergar com o olhar do outro. Sempre, sempre. Então, a advocacia trabalhista patronal, quando ela pensa com a cabeça da advocacia do reclamante, e a advocacia do reclamante, quando ela pensa com a cabeça do advogado patronal, ela tem mais eficácia e tem mais sucesso,
no seu processo e na sua demanda. E esse é um grande desafio também. Não dá para ser aquele advogado apaixonado que confunde as suas opiniões com as dos seus clientes. Eu não, o advogado, e uma coisa que eu sempre falo, Cíntia, meu amigo, você quer ai, me fugiu. Lembrei. Você quer ser imparcial? Social. Você quer ser imparcial? Ou você faz isso como professor em sala de aula, ou você não tem que ser advogado. O advogado não é imparcial. Não pode ser imparcial. Advogado imparcial, ele não serve para advogar para o cliente dele. Ele tem que ser parcial. Eu tenho que vestir a camisa do meu cliente. Tanto que tem muitos temas que eu já escrevi no meu Instagram em post, já falei em lives, que eu acabo falando assim: olha, como professor, eu penso e defendo isso. Mas como advogado, eu oriento isso. E eu acabo separando um pouco as coisas. Por quê? Porque nem tudo que você pensa como professor, e tem uma separação. Não é 100%, não adianta a gente achar que a gente fica totalmente isento e indene, mas você acaba sendo levado para um raciocínio de acordo com a posição de processos que você acaba seguindo, né, como professor, mas existe uma posição como advogado que ela se mistura e se separa à medida que você envolve. Porque, como você estava falando agora há pouco, o direito do trabalho, ele é o mais social do direito. Tudo que acontece na sociedade reflete no direito do trabalho. E uma sociedade partida do jeito que a gente está, uma sociedade brigada, uma sociedade dicotomizada, acaba levando para a advocacia trabalhista essa dicotomização. E talvez o maior desafio da advocacia trabalhista, aproveitando que a gente já está caminhando para um final aqui, o tempo passa rápido demais, tem muito tempo que a gente não falou. Então, assim, aproveitando isso, talvez o maior desafio dessa advocacia trabalhista que a gente tenha seja de convivência entre nós mesmos. Entre nós mesmos. E eu acho que Posso esse pegar um gancho? Por favor. Pegar um gancho aí no que você falou, que a gente falou aqui, a advocacia que é contenciosa, a gente já conhece, a consultiva tem um nicho bom, a preventiva, a auditoria, a atuação no compliance, a LGPD, que a gente não falou também, de encarregado, embora não tenha necessidade de ter conhecimento jurídico, mas é um bom nicho de atuação, e também pegando um gancho nisso que você falou, de o advogado ser imparcial, e ele saber os dois lados, né? Na verdade, ele tem o entendimento dele, ele tem que defender o cliente dele, ele vai defender os interesses do cliente dele, mas ele também tem que visualizar qual seria aquela posição lá do outro lado, que não é uma briga, né? São lados, né? Cada um defendendo ali os seus interesses. E aí eu lembrei também da mediação e da conciliação extrajudicial novamente, que isso também leva para o próprio jurisdicionado a atuação do advogado nesse momento, de representar o seu cliente, entender a parte contrária. E quem me chamou a atenção para isso foi o professor nosso querido Dalegrave, né? Afonso Dalegrave, com a teoria, a teoria de negociação de Harvard, que ele fala de você analisar a pessoa, ver os interesses daquela pessoa. É necessário que o advogado ele também abra esse campo de atuação, estude um pouco essas técnicas de negociação, e entenda como que funciona o ser humano, né? Quem é que está ali do outro lado? Eu entendo o seu lado, eu compreendo o seu lado, eu vejo essa possibilidade, vamos tentar aqui ajustar. Eu acho que se o advogado tiver um papel de compreensão de que ele pode fazer, né, isso, ele pode exercer isso, utilizando até essas técnicas, então quem puder estudar sobre essas técnicas de negociação, técnicas de Harvard de negociação, isso é muito bom, isso vai acrescer o seu currículo, você vai compreender melhor como é que funciona essa dinâmica e as partes vão sair vencedoras, de alguma forma elas vão sair vencedoras, não tem aquela coisa de um tá perdendo, o outro tá ganhando. Aí você conseguir enxergar as necessidades do outro, a gente já está com passos largos. E essa é uma técnica muito interessante até de construção de acordos como advogado Sim. em processos, né? Uhum. De entender o que está pegando ali. Porque, às vezes, muitos colegas advogados pensam que o acordo é só dinheiro, né? Muitas vezes.
o advogado pensa que o acordo, para chegar no acordo é chegar em valor. Uhum. Mas não é bem estritamente dinheiro e valores que às vezes a gente chega numa negociação. Às vezes Exatamente. existem gestos, existem momentos, existem interesses numa negociação de um processo, em audiência ali, antes da sala de audiência, etc., que você às vezes conseguir compreender qual que é o objetivo de quem está ali, você acaba conseguindo chegar numa negociação sem necessariamente significar que aquilo foi um mero encontro de valores. Uhum. Até para que a gente tenha uma negociação efetiva, né? Aquela em que as duas partes saiam razoavelmente satisfeitas. Feitas. Uhum. Porque não Exatamente. adianta também ir embora os dois chateados, grilados, foi É, horrível, não sei o quê. é. Mas razoavelmente satisfeitos. Acho que esse é o grande ponto, assim. Então, tem vários campos, né, de atuação. No final, a gente conversou aqui sobre vários campos de atuação. Quer falar alguma coisa do encarregado do LGPD? Ou acho que não vai, de repente não vai dar Eu acho que tempo, não né? dá Faltou só. tempo, Não né? dá Acho que não dá tempo. tempo, mas Mas eu adorei nosso bate-papo. A nossa conversa fluiu. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Os comentários que vieram aqui. O pessoal vai poder visualizar essa nossa conversa através da ESA, né? No feed da ESA, vai estar ali disponível para ver de novo. Indiquem para os amigos, passem esse vídeo também. E eu adorei, eu adorei. Eu acho que tem muita coisa. Sigam o professor. Como é que está no seu Instagram? É Rafael Lara R. Martins ou Lara é Martins. R. R. Lara Lara Martins. Martins? Sigam, porque é fantástico. Eu adoro quando você coloca uma postagem, porque é muito, não é aquela coisinha que tá ali, que todo mundo copia e cola, não. Você vai fundo, você pensa numa coisa muito além. Então, assim, adoro conversar com você. Se a gente puder trocar mais, o dia que puder vir ao Rio de Janeiro para a gente conhecer lá a nossa sede da ESA. E você é Agradeço, Goiânia, né? Fernando. Oi? E você é Goiânia também, Ah, né? vou também, que eu adoro viajar, eu vou também, quero conhecer. Então, assim, um grande prazer você estar aqui compartilhando todo o seu conhecimento, que é na prática, né? Foi muito bom, adorei. Ah, obrigado, obrigado mesmo. A história do Ó, Instagram é uma coisa tão engraçada. Eu costumo dizer que eu sou o anti-herói do Instagram, né? por Porque quê? eu não tenho dia certo para postar, eu não tenho horário certo para postar, eu não tenho uma arte bonitinha, padrão, que coloca uma marca, meu nome, uma foto para postar. Eu vou Pô, mas o fazendo as conteúdo é coisas. ótimo, o conteúdo é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. São aquelas perguntas que todo mundo quer saber e não sabe nem onde procurar. Tá lá no R. Lara Martins. Tá lá no R. Lara Martins. Maravilha. E faça perguntas para eles também por direct, que depois ele faz um Mas post sabe o que acontece respondendo. isso muito? Muita gente me É, faz perguntas pro direct, aí eu paro, penso e falo, caramba, essa pergunta é boa. Aí eu falo para a pessoa, vou fazer um post da sua pergunta. E aí eu vou lá legal. e faço, entendeu? Ou pergunta do dia a dia de cliente, pergunta de grupo que às vezes aparece. É sempre assim, sempre uma coisa que eu falo, caramba, porque qual que é o meu raciocínio? Se me incomodou, incomoda meus colegas também. Né? Se me incomodou, incomoda meus colegas. Então vamos pensar junto. E muitas vezes eu posto alguma coisa que às vezes eu nem tenho uma resposta. Mas Vai só eu trazer abrindo, uma né? reflexão, É. e os Uhum. comentários seguem, etc. Mas, enfim. Cíntia, vai cair, eu acho, nossa live. Sim. Oh, Fica a palavra para você colocar prazerzaço. aqui. Obrigado. Reitero aqui meus agradecimentos, muito especial a você, mas também ao Sérgio Coelho, Fernando Cabral e toda a turma aí da ESA do Rio de Janeiro. Olha, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui, porque se a gente pudesse, a gente ficava 2 horas, né, conversando. Mas eu agradeço demais a sua presença e teremos próximas lives, cursos, palestras, o que a gente puder fazer pelos nossos alunos, né, nossos queridos alunos que são advogados e precisam dessa atenção também. Maravilha. Beijão, até. Beijo!